Bom, vamos lá então, né? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom, hoje a gente ficou de falar um pouco sobre as nominações, né? É um tema que aí já está no nosso título, inclusive, né? E apareceu na vez passada, a gente falou um pouco da nominação, e eu tinha dito para vocês que é uma novidade, uma originalidade clínica que eu considero muito importante para Lacan. Ela aparece, na verdade, ela aparece na obra de Lacan algumas vezes, em alguns momentos, mas tem um pessoal entrando aqui. Mas dessa forma que nos interessa, como ela aparece no fim do seminário RSI, ela tem uma diferença com as concepções anteriores, porque ela implica uma outra concepção, inclusive do nome do pai, né? Uma outra função para o nome do pai, que é o que Lacan vai chamar a função nomeante do pai. Então, isso tem uma importância clínica muito interessante, porque ela amplia as nossas possibilidades clínicas. Eu vou tentar aí, voltar um pouquinho, só para lembrar vocês como é que essas coisas se colocavam para Lacan. Obviamente que vocês sabem que Lacan vem tratando essa questão do nome do pai desde da época da metáfora paterna, né? Ele propõe, eu recomendei, se eu não me engano, na vez passada, que vocês lessem um texto, um escrito do Lacan, que se chama De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose. É um texto importante porque ele condensa, concentra algumas suposições e proposições teóricas de Lacan de um determinado período da sua obra. Esse período que ele estava trabalhando com a ideia de nome do pai, com a ideia de foraclusão e foraclusão do nome do pai e etc. A gente falou disso um pouco também na vez passada. Bom, o fato é que Lacan, ainda freudiano, apesar do Lacan dizer que nunca deixou de ser freudiano, né? Ele dizia, se vocês quiserem ser lacanianos, sejam, eu sou freudiano. Mas a gente sabe que, obviamente, a obra de Lacan, ele vai fazendo uma conversa, né, com Freud, e ele vai fazendo uma série de críticas e de recuperação, e de recuperações de Freud. E acho que essa ideia de nominação é um pouco isso também. Mas vamos lá, vamos devagar. Eu queria que vocês ficassem bastante à vontade também para perguntar e interromper na hora que vocês quiserem. Então, por que essa ideia de nominação, ou o que se costumou a chamar pluralização, e tem gente entrando, a pluralização dos nomes do pai é um avanço clínico, vamos dizer assim. Bom, primeiro que a ideia inicial do nome do pai estava ligada à noção de metáfora paterna, vocês devem lembrar, que era uma operação fundamentalmente simbólica. Quer dizer, é um período da obra de Lacan onde a, eu não vou chamar de enodamento, porque ainda não estávamos falando do nó, né? Mas vamos dizer assim, a amarração da estrutura era uma operação simbólica, que tinha como prioridade uma operação simbólica, que era o que Lacan chamava de metáfora paterna, que Lacan desenvolve muito especialmente, desde o seminário 4, mas muito especialmente no seminário 5 e no seminário 6, que é uma substituição, vocês devem lembrar, a metáfora, por definição, é uma substituição de significantes, enquanto a metonímia é uma associação de significantes, né? Então, a metáfora paterna era uma substituição do significante do desejo materno pelo significante nome do pai. É como se você dissesse assim, num determinado momento, o que dominava era o significante, o desejo materno, e num ponto qualquer da constituição do sujeito, que seria
propriamente a castração, o Édipo e etc., você teria uma operação metafórica onde o referencial de significação para o sujeito deixava de ser o significante do desejo materno e passava a ser o significante nome do pai. Isso tinha um efeito narcísico importante, porque o sujeito perderia essa posição primeira ou primária com o narcisismo, e isso seria lançado no coletivo, né, no campo simbólico, cultural. Tá? Mas veja que, fundamentalmente, a função de amarração era uma função simbólica. Nós vamos ver mais na frente, depois eu volto a isso. Depois que Lacan fala das nominações no RSI, ele retira a prioridade do simbólico de amarrar a estrutura. Porque eu vou voltar a isso, vou só antecipar para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Na última lição do RSI, ele vai propor as nominações, né? Ele vai dizer que existe uma nominação imaginária, uma nominação simbólica e uma nominação real. E ele vai dar a nominação, a definição daquilo que inoda a cadeia, né? Eu já falei para vocês que o mais correto é a gente chamar de cadeia e não de nó. Então, no RSI, se a amarração para a gente não chamar de nodamento, né? Se a amarração da estrutura nesse primeiro momento era operado, vamos dizer assim, por uma operação simbólica que era a metáfora paterna, que era uma substituição de significantes, né? Nós estávamos num momento exatamente onde a supremacia do simbólico era o que caracterizava a obra de Lacan. E o mais interessante, o significante nome do pai, ele era uno, ele era um significante que substituía o significante do desejo materno. Então, na aula passada, eu lembro também que lembrei para vocês de como, na topologia das superfícies, dos grafos e dos matemas, o Lacan trabalhava muito com esses pontos de amarração que está lá no esquema R, no esquema do grafo do desejo, enfim. E que ficava muito claro como a estrutura tinha pontos de amarração, né? No esquema R e no grafo do desejo. Tudo bem que são cruzamentos, no grafo do desejo é um pouco diferente, porque são cruzamentos, né? No esquema R eram pontos realmente, né? Que era um quadradinho que vocês colocarem aí na internet, vocês encontram. No gráfico do desejo é um pouco diferente, porque são cruzamentos de reta, né? De, em 4 pontos, especialmente. Mas, de todo modo, são cruzamentos que fazem ponto, né? O ponto no sentido da geometria, como a gente também falou na vez passada. Pois bem, o que acontece no decorrer da obra de Lacan é que Lacan vai fazendo uma crítica a Freud e ao conceito de Édipo, especialmente no seminário 16, seminário 17 e no seminário 18, que é onde ele produz os discursos. O Lacan vai fazendo uma redução lógica do pai e do Édipo. No seminário 17, ele profere uma frase, dessas frases famosas, que vocês já devem ter ouvido falar, que ele diz assim, de que o Édipo era um sonho de Freud e que precisava ser interpretado. Ele dizia que o Freud, e essa interpretação tinha a ver com a questão judaica, né? Ele dizia que o Freud, de alguma maneira, mantinha o pai idealizado com o Édipo. Tem uma coisa curiosa na história do Lacan também, que eu imagino que vocês já saibam, mas de todo modo não custa nada a gente retomar, que isso tem consequências, é que Lacan, ele, em 64, ele ia iniciar um seminário que iria se chamar Os Nomes do Pai, no plural, que até então ele usava no singular, né? O nome do pai.
Em 64, ele iria iniciar o seminário, que seria o Seminário 11. Ele iria iniciar, o nome desse seminário era Os Nomes do Pai no plural. Curiosamente, por uma questão histórica que vocês já conhecem também, esse seminário só teve uma lição que está publicada à parte, vocês devem encontrar, comprar em alguma uma dessas livrarias por aí. Ele só profere uma lição porque depois disso, que é exatamente essa lição que está publicada à parte, ele recebe a notícia de que foi expulso da IPA, né, da Associação Internacional de Psicanálise. E por isso, aí ele cancela o seminário, porque lembrem que o Lacan era da IPA. Lacan, inclusive, chegou a ser presidente da IPA nos anos 50, né? 53, 54, por ali. Então, portanto, era um seminário que estava dentro da programação da Sociedade Francesa de Psicanálise, se eu não me engano, que tinham duas, ele participou de duas, de uma foi para outra, eu nunca sei qual foi a primeira e qual foi a segunda. Mas tinha a Sociedade Psicanalítica de Paris e tinha a Sociedade Francesa de Psicanálise. Eu nunca lembro qual era a primeira que ele saiu para a segunda, mas enfim, uma das duas. Então ele cancela o seminário, porque era uma atividade da IPA, e disse que nunca mais vai falar nesse assunto. E começa então o Seminário 11, que ficou conhecido como os Fundamentos da Psicanálise, que está traduzido como os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. E o Lacan diz isso, é muito interessante isso, ele fica se queixando desse seminário durante um tempão, né? Que ele não, não fez o seminário, que não iria voltar e etc. E o que ele vai dizer, por exemplo, no seminário 21 e no 22, é muito curioso, porque ele vai dizer assim, de que eu iria falar dos nomes do pai e iria exatamente interpretar algo dessa condição religiosa da psicanálise. E, curiosamente, foram os religiosos da psicanálise, em nome de Freud, que me excomungaram. O termo que ele usa, se vocês leram a primeira lição do Seminário 11, que são os 4 conceitos, os fundamentos da psicanálise, a primeira lição se intitula, esses títulos não foi o Lacan que deu, né? Quem dão esses títulos das lições foi o Millet, né? Que é o Millet que estabelece o texto. O Lacan não dava títulos para as lições, não. Os seminários oficiais, que você tem aquelas titulações das lições, das aulas, as titulações são dadas pelo Millet. Mas, de todo modo, é uma boa titulação, porque a primeira aula se intitula A Excomunhão, que é exatamente o que Lacan vai falar na primeira lição, né? Comentando a sua excomunhão, ele não por acaso usa esse termo, porque exatamente ele ia falar disso no seminário Os Nomes do Pai, né? Então ele diz, ele meio que insinua que é como se ele faz inclusive uma referência curiosa a Ana Freud, né? Porque veja que Ana Freud usava o nome do pai, né? Obviamente. Mas ele faz uma referência a Ana Freud, também, né, dizendo que talvez eles tenham excomungado ele porque não suportariam escutar o que ele tinha a dizer, né, sobre os nomes do pai. Mas, enfim, o fato é que Lacan realmente não volta assim, a essa temática, a não ser no seminário 21, cujo título, né, Le Nom d'Ypres em francês, né? O 21, que, como vocês, Le Nom d'Ypres, nós temos uma tradução aqui do pessoal do Mébius, da Letícia, que é muito boa a tradução, que ela traduziu como os não tolos vagueiam. Mas em francês tem uma homofonia do Le Nom d'Ypres, os não tolos erram, né? Que erram, que é errar assim, no sentido de errância também, né?
e, obviamente, que faz o le nom de père, faz uma homofonia com o le nom de père, né? Que são os nomes do pai, le nom de père. E, e ele, no próprio Seminário 21, ele faz esse comentário, que eu retorno a esse tema, né, que eu abandonei lá em 64, ele não diz exatamente assim, eu estou traduzindo, né, mas a partir da, desse jogo homofônico do Le Nom de Père. E ele vai propor, né, que o sujeito, no Le Nom de Père, o sujeito precisa ser um tolo. Os não tolos erram, né? O Lacan diz que o sujeito precisa ser um tolo da estrutura, né? Então, curiosamente, ele volta fazendo esse tipo de jogo homofônico, né? Mas, enfim, o fato é que Lacan vem fazendo essa pluralização dos nomes do pai, o que significa dizer que vamos dizer assim, o vigor ou a importância do um pai passa a ser interrogada. Essa figura do pai ideal que Lacan tanto criticava, porque dizia que o Lacan dizia que o Édipo era uma versão histérica do Freud, né? E o Totem Tabu era uma versão obsessiva. Veja como é curioso, porque no Édipo, o, o assassinato do pai permite o gozo, né? No Édipo, o Édipo mata o Laio e, com isso, ele goza de Jocasta. Casa com Jocasta e tal, que era a mãe, né? No, no Totem Tabu, no mito da Horda do Totem Tabu, é o contrário. Lacan depois vai discutir isso no Seminário 7 também. É o assassinato do pai que estabelece a interdição, que impede o gozo. É o contrário. Ele faz essa discussão no Seminário 7, se referindo a isso, né, de que a morte do pai não permite tudo, pelo contrário, é a morte do pai que funda a lei e a interdição, né? Porque os filósofos uma vez discutiram isso, né, de que se a morte do pai iria transformar a sociedade numa barbárie e tal. E o Lacan vai dizer que não, que é o contrário, que a morte do pai é o que funda a lei, né, que está lá no mito do Totem Tabu. Então ele diz que o Édipo é uma versão histérica e o Totem Tabu é uma versão obsessiva que o Freud dá nas suas ficções, né, para dar conta do real. Então, veja como é interessante, porque no campo do simbólico, o Lacan não abandona propriamente a ideia de um nome do pai ou da metáfora paterna, tá? Entretanto, a gente tem que considerar que a metáfora paterna perde a condição de ser a única operação ou a operação primordial de amarração da estrutura, né? Lembre-se que a metáfora paterna já é a versão linguística de Lacan do Édipo de Freud, né? Ele diz isso, inclusive, lá no Seminário 17. Eu nunca falei de Édipo, eu sempre falei de metáfora paterna, como operação de linguagem, tá? Então, o Lacan ele já vinha fazendo uma redução lógica do pai, que o Freud tinha operado não pela lógica, mas pela mitológica, ou pela mitologia. Então, no seminário, tanto no 23, no 22, no RSI, como no 24, Lacan faz uma crítica severa a Freud, dizendo que Freud tinha se mantido religioso, porque ele teria colocado o pai na origem do real, né? O parricídio, ele estaria ali na fonte, na origem do real. E o Lacan está fazendo um movimento que é um movimento que não é o mesmo de Freud, que ele está fazendo um movimento que é um movimento de logicizar o pai, de dar uma condição lógica.
ao pai. Lembre-se que, por exemplo, se vocês se lembram dos matemas da sexuação, lá no seminário 20, veja que já é uma outra forma do Lacan operar com essa referência ao pai. Quando ele opera, ele trabalha com os matemas da sexuação, eu não vou retomar aqui, porque senão a gente ficaria a noite toda falando nisso, mas lembrem-se que tem um lado masculino e o feminino, e que o pai, ele só aparece num lado, que é exatamente esse pai da exceção, que tem o matema, né? Existe um X para quem a função fálica não vale, né? Que tem a lógica é para todo X, φ de X. Para todo X, a função fálica vale. Portanto, todos são castrados. Mas existe um X para quem a operação fálica não conta. Tá muito complicado de por aí. Vocês querem que eu apresente os matemas da sexuação? Ou está dando para acompanhar só falando? Tudo bem? Se quiserem, eu tenho aqui os matemas, posso apresentar também. Mas é porque eu também não estava querendo me deter muito nisso. Mas eu estou só ilustrando para vocês como o Lacan vai retirando essa função ideal, do pai ideal, e do que está muito presente em Freud, e vai criticando exatamente essa religiosidade do Freud, como mantendo essa condição, como é, por exemplo, o pai no Édipo é um pai ideal, né? É por isso que o Lacan vai dizer que a versão é histérica. A histérica guarda uma relação específica com o pai ideal, porque mantém essa condição, ela castra o mestre para manter o pai numa posição ideal. Tudo bem? O que acontece? Eu vou passar para o seminário 22, porque acho que tem uma passagem importante no RSI, que eu já comentei aqui com vocês, né? Lacan faz uma crítica a Freud. Lembrem-se que Lacan ainda estava com o nó de 3. Né? Ele não ainda tinha proposto o nó de 4. Ele tinha proposto o nó de 3, que é esse nozinho aqui que eu já apresentei para vocês. Né? Uma boa merda. Aqui, deixa eu pegar ele aqui no... Bom, então, na terceira ou na quarta lição do RSI, ele faz uma crítica a Freud. Ele diz o seguinte, de que Freud teria os três registros, o real, o simbólico e o imaginário, mas ele teria mantido os 3 registros soltos, empilhados, um em cima do outro. E que ele, exatamente por isso, ele precisou de um quarto elemento para poder inodar essas três dimensões. E esse quarto elemento teria sido exatamente o que Lacan denomina de realidade psíquica ou o complexo de Édipo. Tá? Na verdade, Lacan está fazendo uma crítica, eu estou ressaltando isso porque nós vamos ver que essa crítica de Lacan ela sofre uma torção durante o próprio seminário. Ele faz uma crítica a Freud, mas, curiosamente, depois ele vai recuperar Freud. Porque a relação de Lacan com Freud, nesse momento, está por aí. Não se trata de jogar Freud fora, entende? Pelo contrário, nós vamos ver aqui que o Lacan faz uma recuperação do Freud. Ele vai dizer, por exemplo, que o complexo de Édipo e a realidade psíquica passam a ser um dos nomes do pai. Entende? Então, porque nesse momento ele está dizendo o quê? De que o Freud ele foi religioso nessa primeira lição, não, nessa terceira ou quarta lição do RSI. Freud teria sido religioso e teria mantido a realidade psíquica como sendo algo que inoda o real, o simbólico e o imaginário, mas que, de alguma maneira, a realidade psíquica, ela ficciona o real. Na verdade, nesse momento, ele está dizendo que a realidade psíquica seria religiosa porque ela encobre o real.
Lembrem-se que, para Lacan, realidade e real não são a mesma coisa. O real do nó, que é o que ele está propondo, né? Está dizendo que o nó é real. Ele diz primeiro que o nó é imaginário, aí depois ele diz que é real. Durante todo o seminário ele vai sustentar essa ideia de que o nó é real. E ele vai dizer que a realidade psíquica ela seria religiosa porque ela faria um tipo de encobrimento do real. Né? E que o Édipo, por exemplo, seria um tipo de encobrimento do real. O que é verdade, porque, veja bem, não é nem que o Lacan desdiz isso, mas ele vai chegar à conclusão de que essa ficção é necessária, né? É inevitável. Porque, por exemplo, o Édipo já seria uma ficção. Na verdade, desde o começo, o Édipo para Lacan, ele era secundário, não no sentido de que ele não tinha importância. Mas se vocês leem um texto, por exemplo, que é a Significação do Falo, que é um texto 58, vocês vão ver que Lacan dá prioridade ao complexo de castração. É um texto 58. Ele vai colocar o complexo de castração, ou o que ele chama de privação originária, lá em 58, numa condição muito mais estrutural do que o Édipo. O Édipo já seria uma resposta como uma tentativa de explicar essa privação originária ou esse traumatismo da estrutura. Mas nesse momento aqui no RSI, ele está fazendo uma crítica, porque ele acha, o que ele está dizendo é exatamente de que a análise, de que o sujeito ele não precisaria de 4 elos, como Freud propôs. Ele só precisaria de 3. E que a análise seria uma forma de fazer exatamente uma redução do 4 para o 3. Você subtrair a realidade psíquica, né, essa ideia religiosa da realidade psíquica, para o 3. Então, essa é a crítica de Freud. A Freud, e o próprio complexo de Édipo. Então, é como se a direção da análise, a direção do tratamento, nesse momento para Lacan, no começo do RSI, tá? Isso vai mudar um pouco depois. Seria isso, uma redução do, 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 do nó de 4 para o nó de 3. De uma cadeia de 4 para uma cadeia de 3. A cadeia de 4 é essa aqui, eu já apresentei para vocês. Não é? Depois eu vou mostrar para vocês como é que faz, porque quando a gente for falar da nominação. Tá? Tudo bem? Então, o Lacan se encaminha por aí, só que no RSI ele se depara com um problema, que não é um problema simples, é um problema que ele precisa resolver, que é o fato, que eu também já ilustrei para vocês, né, de que no nó de 3 você tem uma homogeneidade das dimensões. Como assim? O que diferencia a homogeneidade dessas dimensões são as cores, por exemplo, ou quando você planifica as letras que você coloca, o R, S e I. Né? Se você tira as cores ou tira as letras, esses elos, eles são equivalentes, homogêneos. Eles não ficam sem diferença. Por quê? Porque eu posso estirar, como eu fiz para vocês, todos são equivalentes porque todos vêm para o meio. Né? Se eu puxar, eu posso colocar o azul no meio, posso colocar o verde e posso colocar o vermelho. Tá certo? Eles não têm diferença do ponto de vista da posição na cadeia. Eles são equivalentes. Tá certo? Isso é um problema, tá, para Lacan. Porque o Lacan vai perguntar exatamente o que é que diferencia os elos e o que é que inoda. Porque veja que, se a gente pudesse fazer essa mesma pergunta lá para a época da metáfora paterna, você perguntar o que é que inoda, você diria, é a metáfora paterna. Mas aqui você não pode dizer que é metáfora paterna, porque o simbólico você não sabe nem qual é. Tudo bem que a gente já definiu aqui que o simbólico é o vermelho, né? Mas veja bem, quem está inodando aqui é o verde, não é? Se eu fizer assim, quem está inodando é o azul.
que é o real. Lembrem-se que a nossa legenda é: vermelho é o simbólico, azul é o real e verde é o imaginário. Uma legenda que não tem nenhuma relação ontológica, é puramente instituída, né? Tá certo? Quer dizer, não é que, se você tivesse um nó, por exemplo, que você não poderia tirar o vermelho daqui, do meio. No caso, o vermelho sendo simbólico. Se houvesse isso, você teria que dar uma prioridade para o simbólico. E lembrem que o RSI, e esse momento da obra de Lacan, especialmente o RSI, ele está fazendo isso desde o Seminário 21, o Lenon de Perra, mas, especialmente no RSI, o Lacan está dando às dimensões uma homogeneidade. Ele está dizendo o quê? São todas equivalentes, não tem nenhuma mais importante do que a outra. Porque, até então, o imaginário era maltratado, né? O imaginário era tomado como algo do falseamento narcísico e egóico lá do espelho e tal, e etc. Aquele período lá do simbólico, a clínica era o quê? Você tinha que fazer uma correção simbólica do imaginário. A interpretação era uma correção simbólica do imaginário, né? Agora não mais. Agora o imaginário, ele tem uma equivalência, tanto é que ele começa falando disso e vai dar exatamente toda a importância do imaginário, que é o que dá consistência à, à cadeia, dizendo que o imaginário é o corpo, tá? Mas, enfim, voltando ao problema, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, parem e perguntem, tá? Eu estou caminhando, mas estou caminhando aqui considerando que vocês estão acompanhando, mas se tiverem alguma dúvida, me parem. Então, veja bem, essa equivalência é um problema, porque, por exemplo, Lacan vai dizer também no RSI que quem considera o, o real, o simbólico e o imaginário como equivalentes é o paranoico. É o paranoico que não diferencia real, simbólico e imaginário. Para ele, esse é o problema do paranoico. Para ele é a mesma coisa, né? Por exemplo, qualquer sinal imaginário ou qualquer significante tem uma função real de ataque. O paranoico, por exemplo. Então, Lacan começa a se perguntar durante o RSI, acho que por isso que o RSI é tão importante, porque os seminários de Lacan desse período, eles são sempre, Lacan não sabe o que é que vai acontecer no fim. Ele tem uma ideia, mas ele é um trabalho em progresso, ele vai construindo, né? E o RSI é muito isso. Então, ele começa a se perguntar, então, o que é que diferencia esses elos? O que é que inoda e o que é que diferencia, né? Porque é uma pergunta razoável, né? Se você olha para o Node 3, você poderia perguntar, mas o que é que faz? Na verdade, não é uma pergunta razoável, porque se você pensa na lógica edípica, na lógica que a gente acabou de falar, da metáfora paterna, você diz, bom, o que amarra a estrutura é o assassinato do pai, é a metáfora paterna e tal, não é? Mas, e por isso você teria uma supremacia do simbólico. Mas a pergunta agora, o que é que faz com que esses real, simbólico e imaginário se inodem? Dá para dizer que é a metáfora paterna? Ou o nome do pai? O nome do pai, né? Não é suficiente. Eu já disse também para vocês que esses seminários últimos, especialmente, eu vou citar o RSI porque é o seminário central, né, nuclear desse período. O Lacan está constatando toda a insuficiência da estrutura, a insuficiência do nome do pai, a insuficiência do falo, e etc., que ele já vem constatando desde antes, né? Mas veja que o que vai inodar, a resposta de Lacan ao que é esse inodamento aqui, é que o que causa o inodamento é um traumatismo. Ele vai dizer, não, veja que não é mais o pai. Que poderia dizer o assassinato do pai, que é um ato originário. Mas ele não diz assim, ele vai chamar de ato X, que a origem da estrutura é produzida por um ato X.
que causa um traumatismo. Eu estou usando o traumatismo em francês porque, como eu já disse para vocês, não tem tradução, né? Não dá para traduzir. É trou, de buraco, e traumatismo ao mesmo tempo. É um traumatismo. Um buraco precisa ser constatado, tá? Tudo bem? Agora, eu vou apresentar para vocês uma coisa aqui da topologia que vocês me digam se estão acompanhando. Eu vou, para que a gente entenda o que é uma nominação, eu vou... Oxente, cadê meu falso buraco? Sumiu o falso buraco. Peraí. Não, cadê? Peraí, só um minuto. Deixa eu encontrar aqui. Pronto, tá aqui, eu vou fazer outro. Pronto. Aqui. Veja bem, o que é que Lacan vai elaborar topologicamente aqui no nó para falar da, da nominação, né, e dessa origem da estrutura como um traumatismo. Porque a origem da estrutura é a feitura de um buraco. Né? Ele vai dizer o seguinte, de que um buraco, primeira coisa topológica, um buraco, ele só vocês estão vendo aqui, né? Não está bem de ver não, né? Ele só é constatável no momento comprovado que o buraco é buraco, no momento em que uma reta o atravessa. Tá? A comprovação topológica de que um buraco é buraco é o atravessamento do buraco por uma reta. Tá certo? É esse atravessamento que dá consistência ao buraco. Tá certo? O Lacan vai dizer o seguinte, de que você teria originalmente um buraco que antes de ser buraco, antes da comprovação, ele só pode ser entendido como um falso buraco. O falso buraco, em topologia, é isso aqui. Gente, se vocês não estiverem vendo bem, eu posso baixar a câmera e colocar um campo branco embaixo aqui. Vocês acham que fica melhor para verem? Mas dá para ver. Tá ok. Dá Tá, para ver, Pra Dazia. ver. tá. Veja, se vocês pegarem, dobrarem os elozinhos assim, tá? Fazendo um Czinho, tá certo? Peguem dois. Eu recomendei vocês comprarem, né? Comprem porque é importante comprar e manipular o nó. Faz toda uma diferença a gente trabalhar com a topologia manipulando o nó. Se comprarem o cachimbo, né? É interessante porque o cachimbo ele é bom de manipular, assim. Ele só é ruim de estirar. Ele não estira assim como esse aqui, ó. Tá? Isso aqui foi a Iana que fez, eu não sei se a Iana está por aí, são colares que vocês compram na Nina Biju e fazem colar de botar no pescoço e tal. Né? Então, você compra e faz. E isso aqui o limpador de cachimbo, tá? Que é muito bom de manipular. Então, veja, você faz dois e encaixa um no outro. Peraí, o encaixe é assim. Opa. Aqui, ó. Você encaixa um no outro, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de um falso buraco. Tá? Ele é um falso buraco por quê? Porque ele não tem consistência. Ele solta, ó. Tá vendo? Ele solta e você encaixa de novo, ele faz um tipo de buraco aqui. Só que é um falso buraco porque não tem consistência. Tá certo? O que é que acontece? Você teria um falso buraco e no momento em que você atravessa o falso buraco com a reta, com um terceiro, tá?
Se você atravessa o falso buraco com o terceiro e fecha, você vai ter um nó borromeano. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Se você abrir, tá vendo? Aqui o falso buraco, tá certo? A reta que eu atravessei, o terceiro, que é o imaginário, e o falso buraco. Isso aqui é um nó borromeano. Basta você abrir que você vai ver que é um nó borromeano. Tá certo? Tá? Se eu abrir qualquer um, eu vou abrir o vermelho, né? Porque eu atravessei com o verde. Vocês lembram disso? Ele vai soltar. Tá certo? Vou fazer de novo para que vocês façam em casa também, né? Dobra assim, direitinho, bonitinho, faz um Czinho aqui, tá? Com dois, e encaixa. Tá certo? Quando encaixou, você tem o falso buraco. É falso porque, repetindo, ele solta. Só você soltar aqui que ele não está enlaçado. Né? É uma cadeia trivial, lembre-se disso. Não é uma cadeia não trivial. Ele está solto. Não está inodado. E aí você passa o terceiro. Deixa eu abrir o terceiro. Fazer o nó. Na verdade, muito mais fácil, né? Do que, não sei se é propriamente mais fácil, mas mais fácil do que aquela do que a gente faz normalmente em cima, embaixo, em cima, embaixo. É mais rápido, pelo menos. Tá certo? Tá claro, gente? Tá? Por que que eu estou fazendo isso aqui? Né? Deixa eu fazer o falso buraco aqui de novo. Aqui o falso buraco. Tá? É claro que depois que eu faço o nó, eu posso fazer falso buraco com qualquer um. Tá? Por exemplo, eu posso fazer um falso buraco com o verde, que foi o que enlaçou, e o azul. Tá? Aí, não estou conseguindo fazer. Mas, enfim, a gente se faz. Tá aqui, ó. Tá vendo? Falso buraco entre com o verde e o azul. Dá para fazer, tá? Com qualquer um, tá? Mas o fato qual é? É que aquela reta que entrou no buraco deu consistência ao buraco, tá? Deu consistência ao buraco e fez o quê? Abriu a estrutura, tá certo? Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que essa operação que eu acabei de fazer do falso buraco e da entrada da reta no falso buraco é a operação de fundação da estrutura. Porque é a operação, o Lacan vai dizer que isso, a nominação, é exatamente isso, é alguma coisa que entra no buraco do real. Tá? Então veja que interessante, você tem um falso buraco, e no momento em que você tem um terceiro que entra, e veja que, como eu disse antes, na topologia, a comprovação de que o buraco existe é dado pelo atravessamento do buraco por uma reta. Então, a reta atravessa o buraco, e quando você fecha, porque ela se fecha no infinito, lembre-se disso, né? Tem essa autorização, você deu consistência ao buraco, porque ele não solta mais, tá? O falso buraco não solta mais, que a gente estava soltando, e além do mais, deu consistência ao buraco. No momento que você dá consistência ao buraco, você. Tá certo? Aqui. Danziado, mostra só como, Oi. mostra só como é que tu junta os dois elos para fazer um falso buraco.
Não dá para ver direito. Eu estou tentando fazer aqui. Como é que penetra um no outro? Isso, os dois buracos. Tá aí? Você faz assim, faz o Czinho, né? Tá Tá. certo? Faz outro, faz dois, tá? Aí você faz aqui, ó. Entra aqui, né? Enfia um no outro. Não estou vendo. Ficou baixo. Ó, aqui, ó. Encaixa um no outro. Tá. Viu? Quer que eu faça embaixo aqui, baixando a câmera? Não, não precisa. Ok aqui. Ó, é simples. Você tira aqui, ó, você dobra, faz o Czinho, tá? Aí, ó, a parte dentro do Czinho, você encaixa uma na outra aqui, ó. Tá? Hum, tá. Tá certo? Enfia uma dentro da outra. Ó, aí fica o falso buraco. Tá? É Certo. falso porque solta. Tá bom? Ok, obrigada. Pois bem, a nominação para Lacan é isso aqui. Lacan vai dizer o quê? Que a nominação é o que perfura o buraco do real. Então, e que funda a estrutura. Porque a função de nominação é a função de enodamento. Tá? O Lacan vai dizer isso, porque, como eu disse, ele vai se perguntar o que é que inoda a estrutura. Né? O que é que faz com que essa estrutura se inode? Porque, veja bem, a gente pode pecar por obviedade. A gente pode dizer, mas o noborromeano está inodado. Tudo bem, ele é inodado daquela maneira que guarda uma relação trivial entre os elos. Tudo bem. Mas o que é que fez, do ponto de vista da estrutura, que esse inodamento se inode? A resposta do Lacan, pelo menos como eu entendo, é essa. Foi a nominação no momento em que atravessa o buraco e dá a ele uma consistência. Tá? E o mais interessante, eu acho que eu entendo, eu não vou dizer para vocês que isso é exatamente assim, porque é uma dedução minha, mas eu vou me arriscar a dizer que eu entendo que isso aqui equivale ao que Lacan chamou de ato X. Essa penetração, essa entrada, não é penetração, esse atravessamento do falso buraco por um terceiro elo que faz dar consistência ao buraco e funda e abre a estrutura. Né? E aqui nós temos a estrutura aberta. Certo? Tudo bem? Ok? Alguma dúvida, gente? Não? Vamos lá. Então, o que é que acontece? Lacan, durante o RSI, ele vai ficar se interrogando sobre isso, né? O que é que vai nomear, o que é que vai inodar a estrutura. E aí ele abre uma possibilidade dentro do próprio RSI, porque ele vai propor uma inversão da função do nome do pai, que não é simplesmente o nome do pai, que é o nome dado ao pai, mas o nome que o pai dá. E a partir daí ele produz a ideia do pai nomeante, do pai ou da função nomeante do pai. E a nominação, e é por isso que, para ele, a nominação, e aí ele vai chamar o pai do nome, né? Ele vai fazer uma inversão do nome do pai e ele vai nomear o pai do nome. O pai do nome é alguma coisa que está, vamos dizer assim, que se origina do nome do pai, mas ele tem uma função nomeante, que é exatamente essa função de inodamento. Ele vai dizer que o que inoda a cadeia é exatamente essa função nomeante do pai, que ele vai chamar de nominação. Né?
E aí ele vai propor as 3 nominações no fim do seminário RSI. Deixa eu apresentar aqui para vocês aquele nódulo. Só um minuto, para que a gente comece a falar, né? Aqui, apresentar aqui. É uma janela, não, uma guia, né? Não, é uma janela. É. Tá aparecendo aí, gente? Sim. Então, ele vai propor, no fim acho que na última lição, ele já tinha proposto esse quadro, imagino que vocês estejam vendo bem. Querem que eu aumente? Não, então um pouquinho, né? Ele já tinha, estão vendo minha setinha, né? Ele já tinha proposto, desde o início do seminário, esse nó, onde ele tinha apresentado, na planificação do nó, né, que é esse desenho do nó planificado, em 2 dimensões, e ele tinha aplicado aqui a trilogia freudiana da inibição, sintoma e angústia. Não está aparecendo a tela. É só para mim que não está aparecendo? Para mim tá normal. Para mim Pra tá mim normal também. aparecendo. Quem é que não está vendo? Porque eu estava fora da sala, porque... Quem é que não está vendo? Sou eu, Eu Rafael. também. Você não está vendo a Eu figura? também não. Não, a tela está em você, Leonardo. Ah, Tem- não, tá ok. Tá tem lá que embaixo. fixar. Ué, Você clica lá. Isso. o que é que eu preciso fazer? Não, não, é ela que precisa ir lá embaixo, porque ela tá dizendo que só tá vendo a tua figura, mas aí lá embaixo tem a figura, ela clica na figura e aparece. Ah, tá. Vê se ela conseguiu agora, é ela que precisa fazer. Conseguiu? Conseguiu, Rafael? Não. Aonde que eu tenho que apertar? Lá embaixo você vai ver onde tem os participantes, você vai ver a figura. Aí na da figura você clica. Pelo menos para mim foi assim, né? Pronto, vendo. pronto. Deu certo. Obrigada, gente. Nada. Então veja que Freud tinha proposto já essa figura, né, desde o início do seminário, onde ele apresentou aí a trilogia freudiana da inibição, sintoma e angústia, né, definindo a inibição como sendo uma entrada do imaginário no simbólico, o sintoma como entrada do simbólico no real. Vocês estão vendo aqui, né, com essa aba que... Deixa eu ir para a figura. Vocês estão vendo minha mãozinha aqui, né? Essa aba que aumenta, né, que penetra aqui no imaginário é a inibição. Aqui, o sintoma, né, o simbólico entrando no real seria o sintoma, e o real entrando no imaginário seria a angústia. A trilogia freudiana situada aqui no nó. Lacan vai citar um monte de coisa no nó, né? Vocês também, estou considerando que vocês já sabem que esses outros símbolos, vou repetir por dever de ofício, vamos dizer assim, né? Aqui entre o real e o simbólico, nós temos o gozo fálico. Entre o real e o imaginário, o gozo do outro. E entre o imaginário e o simbólico, o sentido, que viria a se tornar também o jouissance, ou gozo do sentido. No meio, o objetuar, né? Lacan situa o objetuar aqui no Triskel. Alguém me perguntou numa aula anterior onde é que ele situava o sujeito, e ele também no RSI, mas no fim vai dizer que o sujeito está aqui também, no lugar do objeto. Tá? Então veja que
Clinicamente, a gente sabe, por exemplo, de que o que acontece com a angústia, a inibição, por exemplo, imagino que vocês tenham pacientes, quem atende já, né? Tem pacientes que apresentam algum tipo de inibição, e na inibição o que é que acontece? É um excesso de imaginário que paralisa o simbólico, né? O sujeito tem um excesso de exigência, de demanda, né? A gente lá no SPA está atendendo um caso muito curioso de um garotinho, que um estagiário que está atendendo, de que ele tem uma inibição para ler e escrever, inteligentíssimo e tal, né? E tem toda uma questão de uma exigência imaginária que o inibe. É muito curioso. Na angústia, né, você teria essa entrada do real no imaginário, né? Quer dizer, lembrem-se da pandemia, a morte, o real estava batendo a nossa porta, né? E estava todo mundo angustiado, com falta de ar e etc., né? É interessante isso, porque quando o real entra no imaginário, lembre-se que o imaginário é o corpo. E a sintomatologia da angústia é uma sintomatologia corpórea, taquicardia, sudorese, palpitação, né? Falta de ar, essas coisas todas não são propriamente sintomatologias psicossomáticas, né? A tal da sintomatologia somática, não é isso não. São efeitos do real no corpo, que quando você está angustiado, você sente, né? Você se movimenta, enfim. E o sintoma, que isso aqui a gente falou muito disso no mês passado, o sintoma como sendo uma entrada do simbólico no real, né? E a partir do sintoma, né, porque ele vai começar a falar disso a partir do sintoma, a gente falou muito disso na vez passada, ele vai dizer assim, de que o sintoma é uma forma de você nominar o real, de você dar um nome ao real. É um nome, inclusive, tem uma coisa interessante, né, para a gente poder entender a nominação. Lacan, quando está falando do Joyce, ele dá um nome a Joyce, vocês lembram, está lá no título das duas conferências, são duas conferências sobre o Joyce, nessa época ainda não, né, no seminário 23, que é o seminário seguinte, que o título das duas conferências é o seguinte, são iguais, Joyce, vírgula, o sintoma. É muito curioso. É praticamente um outro nome que Lacan dá ao Joyce. E ele faz uma brincadeira com um outro personagem que eu não estou lembrado qual é, mas seria mais ou menos assim. Como você não diz Jack, o estripador, você diz Joyce, o sintoma. O Lacan, porque o Lacan vai dizer exatamente que o Joyce usou o sintoma para fazer exatamente esse enodamento da cadeia borromeana e por isso mesmo que ele não era psicótico, apesar do Jung dizer que é, né? Que o Joyce foi visitar o Jung disse que ele era psicótico. Mas o Lacan não concorda com isso. Lacan se pergunta no seminário 23 se o Joyce era psicótico e ele disse que não era. Porque o Joyce usou o sintoma como uma forma de dar nome ao real. Ele organiza esse real dele a partir do seu sintoma, né? Foi a forma de inodar que o Joyce inventou. Então, tem duas coisas interessantes aí. Primeiro, que a nominação a gente inventa, né? É uma invenção, que é interessante. É uma nova invenção. Segundo, que nós temos um nome que é o nome do gozo. Cada um de nós. É uma pergunta para você fazer para o seu analista, né? É brincadeira. Você chega para o seu analista e diz: qual é o meu nome de gozo? Mas veja que a ideia é essa. Existe um nome real. O Lacan brinca com isso também, por exemplo, o homem dos lobos, né? O homem dos ratos. A gente está trabalhando
um grupo de estudos que a gente está fazendo com o pessoal do Mébius, e a gente está trabalhando com o Homem dos Lobos. É muito interessante, o Homem dos Lobos, né? Porque a gente chega à conclusão de que ele, no fim das contas, ele era psicótico, né? Mas é muito curiosa a história do Homem dos Lobos, né? São uma série de falências e de desastres que são muito curiosos. Mas veja que o lobo é um nome do gozo. Da mesma maneira que o rato, do Homem dos Ratos, é o nome do gozo. É o nome que nomeia, nem que nomeia, porque nomear não é a mesma coisa que nominar. Nomear é uma operação simbólica, que é você dar nome aos bois, né? Você nomear isso, aquilo, aquilo outro. Nominar é outra coisa. Eu não sei quantos de vocês já têm filhos, mas imagino, lembrem-se do momento em que você teve que dar nome a seu filho. Veja que é um nome que vai atravessar o real do corpo do seu filho de uma vez por todas, e daí para sempre, né? É muito curioso isso, porque mesmo que hoje nós nos deparamos com questões curiosas na clínica, que é, por exemplo, a mudança de nome, né? Que é o nome social, por exemplo, nos transexuais. É uma questão curiosa, porque o fato é que o nome próprio, ele não consegue ser apagado. Ele é substituído, mas ele não consegue ser apagado, né? Mas, de todo modo, nós poderíamos, seria uma boa pergunta, né, clinicamente falando, se o nome social é uma nominação, é um nome de gozo, por exemplo, né? É uma nominação para o transexual, né? Seja o homem transexual, seja a mulher transexual. É uma pergunta curiosa. De todo modo, De, não é um de nome. certa, de certa forma, Danziato, eu vejo e ouço isso não só na clínica, mas inclusive nas relações, por exemplo, com relação ao apelido. Apelidos infantis muitas vezes substituem o nome. Eu vejo muita criança falando do seu apelido na hora de se dizer, né? Na hora de falar do seu nome, por exemplo. É interessante isso. Eu me lembro quando eu era menino, se dizia assim, quando os colegas de sacanagem colocavam um apelido em você que você não gostava. Aí o segredo era o seguinte: um dizia para o outro, olha, faz de conta que não está incomodado, porque se você der bandeira de que ficou incomodado, o apelido pega. É curioso isso, né? Bateu no seu fantasma, vira nome de gozo, né? Então, é curioso isso. Léo, É, isso é oi. interessante, hein, o que o colega comentou, Hum, que orquestra sinfônica, né? Os instrumentos passam a ser o nome do gozo também. Quando o regente ele se refere, né, a determinado grupo ou naipes, ele se refere ao nome do gozo, que seria o instrumento. Por exemplo, quando ele vai dirigir-se a um naipe, ele fala os baixistas. E aí você uhum. recebe, né, aquela designação. É. Veja que essa nominação, é bom você colocar isso, Joelson, porque eu acho que a música é o exemplo mais ilustre do que é La Língua. Lacan chama de La Língua, né? Porque lembre-se que La Língua, a nominação vem de La Língua, porque a nominação é a nominação de gozo. Ela vem de La Língua, quer dizer, você teria que perguntar o que é que lobo, o que é que rato, não é, opera, porque não é o sentido linguístico, não simbólico do que é um rato. Não é aquela história simbólica, por exemplo, como eram as interpretações simbólicas, ou até mesmo freudianas, né? Ou a ideia de símbolo em Jung, por exemplo, que manteve essa coisa do símbolo coletivo e tal. Para Lacan não é nada disso. É o que é que o significante, ou a palavra rato, ecoa como gozo para o sujeito. Entende? Como nome de gozo para o sujeito. Rato ou lobo, ou o que for, né? Os nomes sintomáticos, né? Então isso é muito interessante, porque a música
eu acho que a música é o exemplo mais ilustre do que é a língua. Porque a língua é exatamente, o Lacan diz isso, né? A língua é uma substância gozante, portanto, uma substância gozante do corpo, e não tem nada que faça a gente mais gozar com o corpo do que a música, né? A música nos afeta de uma maneira muito curiosa, né? Quer dizer, o canto da... O Lacan fala disso, né? Do sonoro, o sonoro da língua, né? De la língua, e não simplesmente a significação, porque essa é uma mudança importantíssima, que é exatamente essa mudança do simbólico para o real. Nós saímos da significação do, 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 do falo, por exemplo, da significação como operação simbólica, para o sonoro de la língua. Né? Quer dizer, é como ecoa no corpo. Lembrem-se que o Lacan diz isso também, né? O dizer é um eco da pulsão no corpo. Então, como é que o sonoro da língua ecoa no nome do gozo, né? No corpo do sujeito como um nome de gozo? O Lacan, inclusive, ele brinca, acho que é no seminário, ou é no 24, é no 23, ele diz isso, né? Ele volta ao título que ele tinha dado ao função e campo da fala e da linguagem, que é praticamente o texto de abertura da obra dele, não é porque tem o espelho antes, né? Mas é praticamente o primeiro texto, né, da obra dele, que é função e campo da fala e da linguagem. Função da fala e campo da linguagem, né? Ele volta e renomeia de brincadeira esse texto, dizendo que não é mais função e campo da fala e da linguagem, é ficção e canto da fala e da linguagem. A ficção da fala e o canto da linguagem. Aí é onde entra o sonoro. E veja que exatamente por isso que ele ficou tão encantado com o Joyce. Né? Porque o Joyce, ele não fazia propriamente metáforas. Normalmente a gente acha que o poeta, o escritor, né, quando está escrevendo uma obra e tal, ele opera por metáforas, o que é o razoável, né, e o comum, vamos dizer assim. Mas não é isso que o Joyce faz. E é por isso que ele é um tanto quanto ilegível. O Joyce, o Lacan conta isso, e alguns autores que falam sobre ele também, ele, enquanto escrevia, ele dava gargalhadas. Né? Ele tinha essa coisa, ele ficava gargalhando e escrevendo ao mesmo tempo, porque ele gozava com aquilo, com as brincadeiras sonoras que ele fazia. Né? Para o Lacan, o que aconteceu com Joyce é que ele tinha um sintoma, que era o sintoma das palavras impostas, que é um sintoma psicótico que não é incomum, né? O sintoma das palavras impostas. O Lacan trabalhava muito com isso. Lembrem-se que o Lacan, durante muito tempo, proferiu não, ele fez as apresentações de caso lá em Santana, não me lembro se era em Santana que ele fazia, acho que era, no hospital, né? Ele nunca deixou de apresentar os casos psiquiátricos, né? O Lacan era psiquiatra, né? Ele nunca deixou, ele apresentava habitualmente. E ele tinha casos muito comuns né, de psicóticos com palavras impostas. Que é essa coisa da palavra que vem e se impõe para o psicótico, e ele não sabe de onde é que vem do real, né? E o Lacan brinca com isso, dizendo, olha, rigorosamente toda palavra é imposta. Nós, nós que eu digo assim, nós neuróticos, temos a sorte de fazer, por exemplo, uma foraclusão do sentido. Porque veja que uma das coisas importantes para a gente falar do nó, para voltar para o nó, que está aqui, né, é que, veja que uma das coisas que a gente precisa entender é que as cordas, elas fazem um tipo de constrangimento das outras. Né? Elas não deixam, porque como elas estão soltas... Peraí, cadê o outro nó? Estou perdendo os nó aqui, vou já entrar em surto.
aqui, esse bicho não estira direito. Ou como elas estão soltas, ó, isso aqui é um nó de 4. Tudo bem, depois eu... Como elas estão soltas, não é? Elas não estão inodadas, mas elas fazem um tipo de constrangimento umas das outras, né? Ela não deixa a outra ir, entende? Então é como se você tivesse que dizer que o simbólico ele faz algum tipo de constrangimento ao real e ao imaginário. Da mesma maneira, porque se você considera de que... Eu tenho que encontrar o nó de 3, está aqui o nó de 3. Se você disser, por exemplo, que lembre-se que o verde é o imaginário, o simbólico é o vermelho e o real é o azul. Quer dizer, você tem aqui, quem está constrangendo, inodando o simbólico com o real é o imaginário. Né? Se você faz assim, você vai ver, por exemplo, que esse nó não desata, né? Mas tem um constrangimento. Quer dizer, isso tem a ver com uma certa relação com a pulsão. Quer dizer, você tem é como se você tivesse que o real, por exemplo, o real e o imaginário, eles constrangem o simbólico, eles não deixam o simbólico solto, né? Viajar, vamos dizer assim. Da mesma maneira que o simbólico e o real constrangem o imaginário. Tá? Lembrem-se que esses buracos aqui, dessa figurinha, para voltar a eles, esses buracos das interseções, onde tem o gozo do outro, o gozo fálico, o gozo do sentido, eles também funcionam como foraclusões. Que eu ainda não falei para você da foraclusão generalizada, né? Porque vejam bem, por exemplo, onde você tem o gozo do outro, veja que o gozo do outro, ele existe ao simbólico. Significa dizer que o gozo do outro está foracluído do simbólico. Ele está fora do simbólico. Mas a foraclusão aqui tem uma diferença, porque existe agora uma coisa que Lacan chamou de existência. Está foracluído, mas existe ao simbólico. Da mesma maneira que o gozo fálico está foracluído do corpo, mas existe ao corpo. E o sentido está foracluído do real, mas existe ao real. Outra maneira de ler isso seria o quê? No gozo do outro, entre o real e o imaginário, significa dizer que não há outro do outro. No gozo fálico, entre o real e o simbólico, significa dizer que não há relação sexual. E no gozo do sentido, é exatamente o fato de que existe o nonsense. Quer dizer, esses e são buracos. Lembrem-se que são buracos. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja bem, a gente precisa foracluir o sentido para poder falar. Não é verdade? A gente precisa foracluir o gozo fálico de alguma maneira para poder dar uma consistência ao corpo. É curioso que tem aparecido na clínica uma questão muito curiosa de que é o vício em pornografia. Né? É uma coisa muito curiosa, porque, ao contrário do que se imagina, né, você poderia supor que o vício em pornografia, que tem aparecido muito, muito não, mas tem aparecido muito mais, né? Não, ainda não é uma coisa muito, né, intensa, mas tem aparecido mais do que há 10 anos atrás, por exemplo, ou 5 anos atrás. A suposição que a gente faria, por exemplo, é que a atividade sexual daria ao sujeito a suposição, a excessiva atividade sexual, porque é uma atividade masturbatória, né, com a pornografia, daria ao sujeito uma suposição de potência sexual. O que não é verdade. É muito curioso isso. Quer dizer, o sujeito se masturba, mas não se sente mais potente por isso. Pelo contrário. O efeito disso, curiosamente, é uma certa afânia do desejo. Por exemplo, a maioria são homens, né? Que é curioso. Mas, bom, eu acredito que daqui a pouco as mulheres vão estar nessa também. Mas, curiosamente, a maioria são homens.
Não por acaso, porque a pornografia é masculina, né? Mas, por exemplo, homens que, por exemplo, confessam que não sentem mais desejo por suas mulheres. Não é nem que não sentem mais desejo, mas que o desejo sexual pelas mulheres se subtrai. Exatamente, eu tenho escutado isso aí. Você também, né? É como se eles se satisfizessem ali e não tem mais desejo nenhum pelo companheiro ou companheira. Estou escutando isso É, bastante, viu? mas eu acho que é mais do que isso, Ana, porque é como se a fantasia, a atividade masturbatória substituísse a atividade sexual. E é muito curioso. Ao contrário do que a gente imagina, você, você não. A gente precisa. O teu microfone está aberto, está dando ruído. Obrigado. A gente supõe, por exemplo, de que a gente transa para fantasiar, né? E não é verdade. A gente. Leonardo, Oi. eu estava lembrando que o Freud, quando ele trabalha essa questão da masturbação, se coloca ela, tirar ela como uma perversão, tirar ela do manual da psiquiatria, ele fala sobre isso. Ele diz que a masturbação é uma coisa, é uma atividade perfeitamente normal, né, no sentido de que ele dava para a normalidade. Ela não vai ser patológica desde que ela não substitua a relação com o outro. Ele fala isso. É, Quando ela se torna tão intensa a atividade masturbatória que passa a substituir a relação com o outro, aí ele diz que cai na patologia. é. Tem uma coisa. Ele fala isso lá bem no começo, né? Mas é isso mesmo. Né? Eu acho que também tem a ver com os tempos, não? Os tempos atuais, essa coisa autoerótica também, né? Sim, claro, a tecnologia exacerba isso, facilita muito mais isso, né? Tem uma. Está Tem muito uma, mais à mão, né? Está muito mais à mão isso. O tem excesso uma, das imagens também, né? Aí vira o gozo do idiota, né? Que ele Lacan fala, mas exatamente. acho O Tem uma. gozo masturbatório é o gozo do idiota, como o Lacan diz, né? O que eu estava dizendo é que a gente precisa transar, precisa do corpo do outro para parar de fantasiar. Não é o contrário. Tudo bem que a fantasia e o fantasma, eles fazem parte da cena sexual. Mas quando você tem uma relação sexual, mesmo ela não existindo, como diz Lacan, ela serve para o sujeito parar de fantasiar, e não o contrário. O que eu estou achando, e é isso, homem, que eu estava dizendo que eu achava que era mais do que isso, é que O outro distrai de si mesmo aí, ele precisa sair daí, né? Para ir para a relação com o outro, né? na atividade masturbatória, na pornografia e tal, por exemplo, não acontece isso. Você tem uma intensificação da fantasia sexual e o sujeito fica girando em torno da fantasia sexual, né? Não é um esgotamento do gozo do corpo como é na relação sexual, por exemplo, né? Então, é muito Não curioso. existe aí, você não tem investimento no outro, é um autoinvestimento, você fica ali quase como uma coisa obsessiva, né? Uma coisa que vai sem parar, né? Porque não tem investimento no outro. O outro não está aí, você está só. Tem uma colega que propôs fazer um artigo, porque ela disse, depois eu vi no Instagram a Anitta dizendo que não precisa de homem, porque tem um vibrador. Bom, tempos modernos. Se homem for só para isso que ela quer, né? Pode ser, né? Pois Mas, mas Fomos, sendo ela toda o do jeito homem que é é, um né? pênis, se um homem para ela é um pênis, né? Só isso, ela está pois perdida. É, Daqui a um pouco isso vai cobrar, né? que eu penso também, Leonardo, é que essa questão, né, da pornografia de uma forma geral, assim, fala do excesso das imagens, né, e como esse imaginário povoa aí. Hoje você vê adolescentes, eu atendo já na clínica, O poder da o imagem. poder da imagem, exatamente, adolescentes, 17 anos, tomando Viagra, né, para poder ficar aproximado daquele tipo de homem que é completamente uma imagem, né, de um homem potente, viril, né?
quando na realidade ali não tem a detumescência do órgão nunca, está sempre É, muito exatamente. posto, muito colocado, É né? uma forma de não Exatamente. enfrentar a castração, né? Isso, Exatamente. exatamente. É o É, mascaramento da castração, né? Uhum, pois é. A relação com o corpo real, por exemplo, com o homem e com a mulher, né? Apesar da mulher, no caso da mulher, a mulher não precisar esperar a tumescência, né? E a detumescência do pênis, porque para o homem, no real, é isso, né? A ereção é uma tumescência, uma detumescência do pênis. A mulher não precisa disso, mas é claro que tem uma tumescência, uma detumescência do corpo e do tesão do corpo, né? Sim, Por exemplo, sim. claro. É porque eu falo, a mulher, o falo é o corpo todo, né? Exatamente. É. Então, eu tava dizendo exatamente porque, por exemplo, nós precisamos dessas foraclusões, né? Em algum ponto para poder dar consistência a essas outras dimensões. Por exemplo, o que eu estava falando do Joyce, né? Para a gente concluir, porque já está quase na nossa hora. Às vezes eu fico pensando naquilo que Lacan é taxativo, ele diz, sujeito não pode prescindir do outro. E hoje com essas tecnologias, essas autossuficiências que estão aparecendo, é como se eu não preciso de ninguém, né, Anitta? Eu não preciso de homem. Eu tenho um aparelho, né? Então, essa coisa de uma interpretação equivocada do que é você ser autônomo, você ser responsável por si mesmo, mas isso não significa que você tenha que excluir o outro da sua vida, prescindir do outro, né? E as pessoas estão cada vez ali mais prescindindo do outro real ali, da realidade, né? O da realidade, e fica com esse virtual, né? Com essa imagem do outro. A gente precisa, por exemplo, para poder falar, você precisa fazer uma foraclusão do sentido. Sim, exatamente. Você não fala, né? Você tem a operação simbólica e imaginária de significação, mas você precisa também da operação real da foraclusão do sentido. Senão você não fala. Né? O que acontece nas psicoses, em algumas psicoses é isso, o sujeito, essa foraclusão do sentido, na paranoia, por exemplo, isso é muito comum, né? A foraclusão do sentido não se apresenta. Então, o sujeito quer dar todos os sentidos. Né? Ele fica O falando, 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 interessante é falando. que na neurose obsessiva, você tem uma inflação, uma invaginação do simbólico sobre o imaginário. Né? No obsessivo, há um excesso de simbólico. É, Ele cobre isso quase, ele cobre o imaginário. Né? é. Mas, enfim, só para concluir, né? Então, Lacan, ele apresenta no início essa figura. Leonardo, desculpa, deixa eu te interromper. Você falou da consistência da fala e da consistência do corpo. E ficou faltando uma consistência, né? A consistência do real, né? Ela for a Isso. conclusão do sentido, né? Porque senão você torna o real um conto de fadas, não é? Quer dizer, muitas vezes você vai ter, por exemplo, a gente está trabalhando para ir para o outro lado da história. Nós estamos trabalhando com as autolesões e é muito curioso porque esse fenômeno das autolesões ele é maior do que eu imaginava, porque tem várias formas, né? Mas tem uma forma mais comum, que é a forma da menina adolescente que se tem, e que é uma tentativa também, entre outras coisas, de dar uma consistência ao real. Porque ela está tão cheia de imagens, para voltar à questão que vocês estavam dizendo, imagens e simbólicas, especialmente no imaginário, que estão cheias de sentido, porque tem a ver com a relação com o sentido do outro, e ela precisa fazer um baseamento desse sentido através de uma apresentação local. Então ela se corta. E, curiosamente, o efeito da autolesão é feito de... O microfone está aberto. Obrigado.
Então, é dessa ordem. Ela injeta, ela injeta real na história, né? Porque tá muito sem real, entende? Então, curiosamente, porque senão você fica sem consistência. O adolescente já tem uma questão com a consistência do corpo, né? Então, enfim, o real dá essa consistência ao corpo, entende? Então, mas isso é para dizer como a gente precisa pensar exatamente, eu acho que é uma boa forma da gente pensar a cadeia também, de que os elos, eles se constrangem, né? Eles se cruzam e se constrangem. Então, não tem real, simbólico, imaginário, independente. Eles só existem três e eles se constrangem. O simbólico constrange o real e o imaginário constrange o real e o simbólico, e o real constrange o imaginário e o simbólico. Entende? Mas, enfim, para terminar mesmo, porque eu eu não quero terminar sem dizer isso, que Lacan, no fim, a gente pode voltar a isso no próximo encontro e falar um pouco mais disso, ele vai dizer que inibição, sintoma e angústia são nominações. Veja que aqui nós voltamos àquilo que eu falei no começo, né? A nominação, portanto, não é só mais unicamente simbólica. Ela é imaginária e real. A inibição é uma forma que o sujeito encontrou de... Se é nominação, é porque essa inibição, por exemplo, inoda a cadeia. Então, veja bem, você vê como é importante isso para a clínica. Eu já tinha dito isso para vocês A a respeito... inibição como sintoma, né? Como nominação também, né? Sim. Tanto a inibição como o sintoma, como a angústia, eles têm uma função de nominação e, portanto, de enodamento. Então, cuidado com eles, tratem bem a inibição, o sintoma e a angústia. Né? É porque Tratem bem. tem uma diferença, né, que o Harari faz quando ele fala de inibição, né? Ele até usa, ele fala a inibição é um sintoma posto no museu. É, Porque se você pode ter uma inibição de tal forma que não tem jeito, você não tem como, né? Essa inibição aí é aquela que ele diz, tá? A inibição posta não é um sintoma. Ela se transforma num caráter, num modo de ser, né? Ela não é sintoma. A inibição, você só pode trabalhar ela numa análise se ela for uma inibição de sintoma. pois é, exato. Mas, enfim, é mais para dar a dimensão clínica disso, de como isso tem uma importância para a estrutura, né? Quer dizer, que nós não podemos considerar essas coisas, e veja a importância. É claro que a psicanálise sempre trabalhou dessa maneira, mas agora a gente tem um modelo estrutural colocando as coisas nos seus devidos lugares. Inibição, sintoma e angústia não são doenças, não são patologias. Elas são nominações da estrutura. E a direção do tratamento, clinicamente falando, em toda clínica psicanalítica, deveria ser assim, né? No que a gente pode chamar de uma clínica borromeana, implica nisso. Você considerar que são formas que o sujeito, de alguma maneira, conseguiu, inventou, para poder inodar a estrutura. Né? Diante dessa, nominar um certo real, que a nominação ela diz respeito ao real. Né? Ela é um cruzamento, como eu mostrei para vocês com o falso buraco, é um cruzamento, uma entrada num buraco do real, num buraco do espaço, vamos dizer assim, que é da dimensão do real. Entende? Na próxima vez a gente volta aí. Eu recomendo que vocês leiam, se puderem ler a última lição do RSI, se puderem ler as duas últimas, pelo menos, a 10 e a 11, são 11 lições, mas se não der, leiam a 11, pelo menos, que é onde Lacan vai falar da nominação, a nominação imaginária, simbólica e real, tá? E aí a gente volta a falar um pouco disso, dessa lição e dessa ideia de nominação. Para falar um pouco mais do nó de 4, né? E também falar um pouco mais isso que você falou agora, acho que é importante, né? Que não é considerado mais a patologia, né? Não. Inibição, sintoma e angústia. E a psicanálise nunca foi uma clínica de diagnóstico, né?
Não. É. Mas fica mais claro, né, que são formas de funcionamento possíveis do sujeito, né? Então, Exato. não cabe isso dentro da patologia. É por isso que a psicanálise não se propõe uma cura, não Sim. uma cura no sentido habitual ou médico, ou como a psicologia se propõe, por exemplo, né? Porque sabe que, na verdade, isso que o sujeito apresenta já foi uma cura que ele, de alguma maneira, estabeleceu. Que não foi a melhor, talvez, né? Como Freud dizia sobre o sintoma, né? O sintoma é um acordo que não é o melhor, vamos dizer assim, mas resolveu alguma coisa para o sujeito, né? Por Então, isso que tem que ter muito cuidado, né, em lidar com o sintoma, não sair com esse afeto de chegar e tirando ele de todo jeito, porque pode despencar, né? Você tem muito trabalho nesse manejo clínico, né, de saber como vai lidar com o sintoma, exato. sem essa loucura de sair retirando a todo custo, né? Se A você Clarice tira. Lispector, ela fala que a gente precisa tomar cuidado para você não mexer muito na estrutura ali, porque você não sabe o tijolo que está segurando a estrutura. É, o que está inodando É ali, um pouco né? disso, é o que está inodando ali. O sintoma é essa forma de. Né? Uma hora ele claudica, né? Ele não vai, você tem que. Aí você pode ir para análise, quando ele começa a claudicar, e aí você tem que fazer, reinventar e tal. Você pode ir até para análise quando ele claudica, porque ele serve por um certo um tempo, né? Mas é um funcionamento do humano, do sujeito. Da estrutura. É Funcionamento da estrutura. estrutura. Né? Uhum. Bom, gente, então vamos terminar por aqui. Deixa eu parar aqui a apresentação. Até lá. Tchau. A gente se encontra dia 4, dia 5? Próxima quinta, gente, porque a gente fez um adiamento, né? Então, nosso Então, encontro na próxima semana, na quinta, tá? na quinta, 28, né? 28, Ótimo, exatamente. Tá tá certo. Tá ótimo. bom? Ok. Boa Até lá. noite, gente. Tchau, Boa tchau, até noite. lá. Tchau. Boa Obrigada, noite. Leonardo. Excelente, Leonardo. Muito obrigado. Valeu, Muito- professor. Muito bom mesmo. Obrigada. Tchau. Interrompi a gravação aqui.